E se a humanidade fosse extinta e o que sobrasse fossem apenas bonecos de pano tentando sobreviver e salvar a humanidade? Então, hoje neste canal, vamos conhecer 9 A Salvação. Antes de tudo, é importante entender da onde veio esse filme. Esse filme não nasceu como uma grande produção de estúdio, ele começou como uma curta-metragem, criado pelo próprio Shane Eckner ainda na faculdade. A ideia era simples, mas perturbadora: mostrar um mundo pós-apocalíptico, através de criaturas pequenas, frágeis e assustadoramente humanas. Esse curta chamou tanta atenção que acabou chegando até Tim Burton, conhecido justamente por seu gosto de histórias sombrias e fora do padrão. Foi aí que o projeto ganhou força e virou uma longa-metragem. E o mais curioso é o momento que esse filme foi lançado, em 2009, onde o cinema e as animações eram dominados por filmes coloridos, leves, e feitos para agradar todo mundo. Foi um grande ano para Up, Era do Gelo e Monstro vs Alienígena, que são animações cheias de humor, emoção e mensagens positivas, e principalmente as suas cores que são voltadas para o público infantil. Mas 9, A Salvação, vai completamente na contramão disso. Enquanto esses filmes apostavam em conforto e diversão, o 9 escolheu apenas o desconforto, o silêncio e o medo. Talvez até seja por isso ele não ter sido um grande sucesso na época. Não por ser fraco, mas porque não era uma animação que o público esperava encontrar no cinema. No dia 9/9 de 2009, foi lançado com um orçamento de cerca de 30 milhões de dólares, mas foi muito mal em bilheteria, mal se pagando. Particularmente falando, esse estilo de filme mais escuro, com tom sombrio, que às vezes dá até mais medo que esses filmes ruins de terror atual, é um dos meus estilos favoritos de animação. E eu amo esse tema sombrio que tem em desenhos como Coraline, Frank Wayne, Nova Cadáver, entre outros. Quer um resumo desses filmes também? Deixa aí no comentário que eu trago em breve. Voltando ao filme, começamos vendo o cientista criando um boneco de pano, com uma frase pesada ao se comparar nos dias de hoje. Nós tínhamos tanto potencial, tanta esperança, mas desperdiçamos nossos dons, nossa inteligência. Nossa busca cega por tecnologia só acelerou ainda mais a nossa maldição. Isso é uma frase muito interpretativa, mas você consegue relevar um pouco dessa frase para nossos dias atuais. Com tanta tecnologia, quase não sabemos mais o que é real, o que é falso. É uma frase que facilmente encaixaria em nossos dias atuais, mesmo sendo um filme lançado em 2009. O filme corta do cientista fazendo boneco para já uma cena do boneco vivo e acordado. Assim vemos que nas costas dele tem um número 9, que assim vinha dar o nome ao boneco. Em apenas 4 minutos de filme, já vemos algo pesado, algo que não vemos em qualquer animação, algo totalmente macabro. Vemos o cientista morto em um cenário pós-apocalíptico, com tudo destruído, pessoas mortas, até mesmo uma criança. E 9, com sua curiosidade, começa a vasculhar a cidade em busca de resposta, assim encontrando o número 2, que aparenta ser um boneco muito esperto. E logo vemos a primeira máquina do mal, chamada de A Fera, que captura o 2 e também o artefato. Assustado, o 9 desmaia e é salvo por outro integrante dos bonecos, o 5. Nessa altura também conhecemos o 1, que seria o rei, como se fosse o líder deles. Também conhecemos o 8, que é o do tamanho do Toguro, mas antes do sabor energético. Além do 6, que desenha sempre o artefato que a fera levou, e os gêmeos 3 e 4, que passam o filme pelos seus olhos, como se fosse um projetor humano, ou boneco no caso. O 1 explica pro 9 o que aconteceu. E aqui já vemos o quão profundo é esse filme, entre guerras com máquinas com inteligência própria, máquinas dominando o mundo e destruindo todos os humanos e toda a vida da natureza. O 5 e o 9 decidem ir atrás da fera e do 2. E assim chegam na fábrica das máquinas, onde tudo era fabricado. Ao achar o 2 preso dentro da fábrica, a fera encontra eles e começa uma batalha, que só acaba quando chega o último boneco que conhecemos, a 7. E o 2, por sua curiosidade, acha o artefato em um lugar que cabia exatamente ele. E ele, na sua maior inocência, coloca o artefato no local, assim dando vida à Mãe das Feras, uma personagem que facilmente entra no top 3 dos vilões mais assustadores de todas as animações. Eu vou chamar ela apenas de A Entidade, para ficar mais fácil. Ela já acorda sugando a alma do 2. Sim, sugando. Algo muito macabro para um desenho. Assim, os bonecos ainda vivos tentam fugir da entidade, nos dando cenas de terror, suspense, algo agoniante de assistir. Ao fugir da entidade, o 9 reencontra o 3 e o 4, que passam um filme para ele assistir. E ali vemos onde tudo começou. Um ditador obcecado por armamento de guerra contrata o cientista do começo do filme para criar a entidade, que é uma máquina-mãe capaz de construir inúmeras máquinas de guerra que logo se voltariam contra os humanos.
E junto a tudo isso, vemos o 8 usando um imã, como se fosse um tipo de droga. Todo mundo se drogando. Todo mundo se drogando. E ele escuta um barulho e vai verificar. E aqui vemos que a entidade cria um fantoche de cobra feito com os restos mortais do 2. Isso é realmente muito macabro. Assim capturando o 8. E também a 7. E o 9, com sua coragem, vai atrás para resgatar seus amigos. Ao chegar na fábrica, vê a entidade sugando a alma do 8. E bem quando a entidade vai tentar sugar a alma do 7, ele consegue salvá-la. E assim, eles explodem a fábrica, aparentemente eliminando a entidade. Ou será que E ao não? som de uma música muito braba, a entidade surge das cinzas e captura os 5, assim sugando a alma dele. Cara, que cena insana! A entidade correndo atrás dos personagens é algo que deixa a gente muito aflito e completamente imerso no filme. E o medo que esse filme nos dá, o jeito que ele funciona é totalmente diferente. Ele não depende, ele não precisa de jump scare. Ele não precisa de sustos rápidos, cenas exageradas. Ele nos dá um medo constante com suas perseguições, o silêncio, mano, os barulhos, sabe? O barulho da máquina batendo, barulho de ferro batendo, é uma coisa assim inexplicável. Você consegue se colocar no lugar do personagem, você consegue sentir o medo que eles estão sentindo por conta da perseguição insana que essa entidade tem, sabe? Mas voltando ao filme, a entidade captura mais um boneco, o 6, que diz antes de morrer: não matem a entidade. As almas continuam dentro dela. Voltem à primeira sala. E essa sala é onde tudo começou. E o 9 vai lá atrás de respostas. Chegando lá, junto ao cadáver do cientista, ele encontra uma caixinha explicando tudo o que faltava no filme, sobre as máquinas, sobre os bonecos, entre outros. O cientista disse que colocou todo o seu intelecto na máquina, isso tornando a máquina super inteligente, mas sem alma e sem compaixão. E já os bonecos foram feitos com a alma dele, com a vontade de recomeçar e de acabar com o mal. E assim entendemos que o artefato ele não cria vida de verdade, ele rouba. E foi por meio desse artefato que o criador transferiu sua própria alma, dando origem aos bonecos de pano. E você sabia que cada personagem representa uma parte da alma do criador, como a coragem, o empoderamento, a curiosidade, entre outros. E esse artefato, toda vez que ele dá a vida, alguém paga o preço. Não é um milagre, é um mecanismo de morte, movido por almas em um mundo já condenado. Cara, que enredo foda! Uma ideia absurda. Esse filme consegue até deixar adulto com medo. É uma história muito bem contada e não merece ser tão esquecida como ela é. Voltando ao filme, sabendo que o artefato guarda as almas dos amigos, o 9 vai atrás da entidade. E no confronto final, o 1 se sacrifica pro 9 pegar o artefato e destruir a máquina. Já com o artefato em mãos, o 9 faz um ritual e liberta todas as almas. E assim se encerra um dos filmes mais macabros e esquecidos de todos os tempos. E a entidade não nasceu como vilã, ela foi criada para salvar a humanidade. Mas ao receber a alma, ela passou a pensar sozinha e o controle foi perdido. E isso é assustadoramente atual. Hoje criamos inteligências artificiais com boas intenções, acreditando que tudo está sob controle, até o momento que esse poder deixa de estar em nossas mãos. E por isso, Nova Salvação incomoda tanto. Não é sobre um fim do mundo, é sobre o risco de brincar de criador. Esse filme tem um enredo muito polido, personagens marcantes, um estilo sombrio e angustiante. O silêncio, a ausência de música em certos momentos e os cenários reforçam o vazio do mundo sem a humanidade. Esse filme, ele não tem medo de se arriscar, mesmo sendo tratado como um filme infantil, por ser uma animação. E resumidamente, isso aqui é uma obra-prima, e pelo impacto e pela nostalgia que ele me dá, no meu critério, sem sombra de dúvidas, esse filme leva um 10. Acabou.